convidá-lo para abrir o livro de Daniel, capítulo de número 12. Esse texto, ele veio ao meu coração. Durante a semana, estava conversando com um obreiro e surgiu um assunto sobre que o crente ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Além, a gente pode ter todo o conhecimento na palavra de Deus, mas se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, as coisas ficam difíceis. Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Esse texto sagrado traz para nós, irmãos, como que fosse, parece ser uma palavra. A Bíblia ela é assim, na verdade, ela é muito atual, né? A Bíblia ela se renova a cada dia. E eu começo a olhar para a palavra de Deus e é maravilhoso, porque Deus ele deixou tudo revelado para os profetas. Daniel, um dos homens, um dos profetas que trouxe as maiores revelações. E ele está falando aqui nesse texto, se você ler o capítulo 12, fala do arrebatamento da igreja. E ele está trazendo que nos últimos dias, nos fins da igreja, quando a igreja ela for arrebatada, quando ela tiver para ser arrebatada, vai acontecer que muitos vão correr de um lado para o outro, porque a ciência multiplicaria, a sabedoria, a tecnologia, ela seria multiplicada. E é o que nós estamos vendo hoje, irmão. Hoje, a frase que a ciência se multiplicará, que Daniel estava dizendo que é uma das profecias mais conhecidas aqui do livro de Daniel, que diz: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Interessante que muitos estudiosos, o crescimento, vão apontar para que esse crescimento seria muito forte nos nossos dias. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, irmão, eu não sei se tem muitos que acompanham, mas o tal do IA, a inteligência artificial hoje, ela está dominando, porque tudo que você quiser fazer com rapidez, tudo que você tiver dificuldade para fazer, se você não souber fazer, se você clicar no IA, ele vai fazer alguma coisa para você. E você vai ficar satisfeito, que ele faz bem feito. E aí é um grande problema, Obreiros principalmente, que se esquece, de que nós, obreiros, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos orientados pela misericórdia, pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos conduz. E é por isso que Jesus ele traz um alerta para a igreja dizendo: vigiai e orai, porque nós precisamos estar conectados com Deus. E a tecnologia tem assustado, irmão, porque se você quiser, por exemplo, nós obreiros hoje, se quiser montar qualquer esboço pela inteligência artificial, ele monta, em 1 minuto ele monta um esboço para você. Até livro. É absurdo, irmão, o que nós estamos vivendo. Então, é um perigo que a igreja está correndo de viver nesta área artificial.
Porque se nós não tomarmos cuidado, o Espírito Santo de Deus sai de campo. Se nós não tomarmos cuidado, porque tem coisa, irmãos, que é só Deus que revela para a igreja. Tem coisas que é só o Espírito Santo que vai revelar para nós. E aí que entra o nosso cuidado de nós lermos a palavra de Deus, ter o cuidado de buscar a presença de Deus, ter o cuidado de orar, jejuar e viver uma vida consagrada ao Senhor. Isso não é para dizer que eu sou mais crente do que você, ou você mais do que eu. Isso é simplesmente uma necessidade que nós temos de ser dependente de Deus. Então, irmãos, como nós podemos entender este versículo com o fim dos tempos que nós estamos vivendo? Biblicamente falando, muitos especialistas dizem que um dos textos que aponta para o fim dos tempos, que está no livro de Daniel, que diz aqui nesse versículo que nós lemos, né? Tu, Daniel, versículo 4, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Ele quer dizer aqui que esta profecia da multiplicação da ciência estava guardada para o fim dos tempos. Essa profecia estava guardada para agora que nós estamos vivendo, irmãos. Observe que nós estamos vivendo isso. A ciência tem se multiplicado de uma forma assombrosa. É a inteligência artificial, é a ação robótica, né? Hoje é tudo computadorizado. Isso é ruim? Não é ruim, é bom. Na igreja a gente usa o computador da tesouraria, usa a mídia da igreja. O Micael lá com a faculdade dele está melhorando cada dia mais os vídeos e vai, né? Facilidade, coisas boas vão surgindo, mas a igreja ela não pode perder a essência de ter o conhecimento, isso é importante, mas de ter a orientação do Espírito Santo de Deus. É um alerta para nós, porque é os últimos dias. E isso aqui é sério, irmãos. O versículo 3, no contexto desse versículo 4, Daniel está falando sobre o arrebatamento da igreja. Veja o versículo 2, volta 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Veja bem, Daniel está falando dos fins do tempo, do arrebatamento da igreja. Fala daqueles que vão ressuscitar para a perdição, né? Aqueles que não têm Jesus, e daqueles que são salvos para a vida eterna em Cristo. Mas observe que os primeiros computadores, eles surgiram em 1940. Não faz muito tempo, irmão, né? Você observar os primeiros, eu estava anotando aqui, as primeiras transmissões pela televisão, elas surgiram na década de 1920. Observe que o primeiro celular móvel, ele surgiu comercialmente em 1983. Se você olhar as redes sociais populares que tem hoje, as primeiras surgiram em 2003 e 2004. Então está muito recente essa tecnologia, esse avanço, mas Daniel já tinha profetizado. Daniel já tinha recebido de Deus que nos últimos dias da igreja isso aconteceria. E é um alerta para nós, igreja, irmãos. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. E se está multiplicando essa ciência, nós precisamos mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos
do guia. Porque Jesus diz, eu vou para o Pai, capítulo 16 de João, vamos ler a partir do verso 7, que Jesus estava ensinando a igreja, a partir do verso 7, vamos ler aí até o 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então observe uma coisa. Quantos acreditam que o Espírito Santo já veio? Espírito Santo de Deus, levante a mão. Você é convicto disso? Então não tem como, irmãos, eu pregar um evangelho hoje e amanhã pregar outro diferente. Porque se o Espírito da verdade está no nosso meio, essa palavra não pode mudar. A palavra que eu recebi o dia que eu aceitei a Jesus, ela não pode mudar hoje. E o que nós estamos vendo hoje? Pessoas querendo mudar aquilo que aprenderam. Aquilo que eles acreditavam lá atrás, hoje não querem acreditar mais. Cadê o Espírito Santo da verdade? Ou a igreja vive com o Espírito Santo, ou ela está fadado a heresias. Ela está fadado a erros. Fadado a ser enganado pelo conhecimento de fábulas, de invenção humana. Então a igreja ela precisa ter, irmão, o Espírito Santo. Qual é o termômetro da palavra que vai alegrar o meu coração? Quando eu prego, eu sinto a presença de Deus. Quando o pregador está pregando, você vê que é o Espírito Santo que está conduzindo ele à verdade. E nós temos que manter isso, irmão. Não dá para pregar uma mensagem vazia. Não dá pregar uma mensagem mecânica. A minha mente, ela precisa estar sendo renovada, não pela ciência humana, não pela inteligência artificial, não, ela precisa ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2, o que está escrito lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Nós precisamos não nos conformar com este mundo. Não, pastor, é que a ciência avançou demais. Se nós não tomar cuidado, nós vamos ficar para trás. Fica não, irmão. Se o Espírito Santo conduz a igreja, nós estamos no caminho certo. Se o Espírito Santo é o que conduz a igreja, nós não precisamos olhar para lado nenhum. Olhamos para Cristo, o autor, o consumador da nossa fé. E é maravilhoso nós entender isso, porque o que vai trazer para nós a verdade se chama o dom de Deus, o discernimento de espírito, que a Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele está nos ensinando, evidências do discernimento do Espírito. Você vai discernir tanto bem como mal, sobre toda a ciência que está sendo desenvolvida hoje. Eu não posso ser iludido pela facilidade da tecnologia. Até estava falando isso com o Micael esses dias em casa. É muito bom, é bonito, é lindo, mas se o Espírito Santo não revelar alguma coisa a mais para nós, a gente tem que tomar cuidado.
Se o Espírito Santo não revelar a mensagem que ele quer passar para a igreja, tome cuidado, irmão, senão a sua mensagem se tornará vazia. E o Espírito Santo sabe, irmão, porque a Bíblia diz que ele vai penetrar até a divisão da alma e do espírito, de junta e medula. Aonde a ciência não vai, o Espírito Santo vai. Aonde eu não posso ir com o meu conhecimento, o Espírito Santo de Deus toca. E ele transforma, ele muda, ele molda, ele trabalha, ele molda o nosso caráter cada dia. É por isso que a gente vai na palavra de Deus sendo santificado, sendo santo dia após dia. Isso é glorioso, irmão. A palavra de Deus, ela é pura, ela é santa. E o Espírito Santo, irmão, está entre nós. Ele não é um objeto, ele é uma pessoa que sente, que tem dor, que tem tristeza. E aí, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado do que nós estamos pensando ou achando. Mas o fulano de tal, o teólogo tal, pensa assim. Agora o fulano de tal pensa dessa maneira. E agora quem eu sigo? Cadê o Espírito Santo de Deus na tua vida? Cadê aquele que guia você em toda a verdade? Cadê aquilo que quando você prega, você tem convicção que é Deus agindo na tua vida? Nós precisamos, irmãos, entender isso. A igreja, ela não pode ser moldada por conhecimento humano. E é maravilhoso quando nós entendemos, quando a igreja não pode se omitir diante das transformações deste mundo. Ela não pode se omitir pelo mundo, mas também não pode submeter a essas invenções, a tudo isso que está acontecendo. Eu posso, irmão, analisar o que é bom. Eu posso olhar, entender, ver que é bom. Mas quando você olhar, se lembra que o Espírito Santo, ele habita na onde, hein? Quem sabe na onde é que o Espírito Santo habita? Vós sois o templo do Espírito Santo e ele habita em vós. E se ele habita em vós, é ele que nos guia, é ele que nos dirige, é ele que nos guia toda a verdade. Eu preciso entender se ele está concordando com o que eu estou aprendendo nessas atualidades. Porque tem crente, irmão, que agora abandona os cultos. Acha que não precisa mais de conhecimento da palavra através da orientação do Espírito Santo de Deus. Ele acha que o conhecimento está muito avançado, não precisa mais. A tudo que eu quiser, eu dou um clique lá no Google, me explica. Meu irmão, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você será enganado. Isso é sério. Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sem o Espírito Santo, não há percepção. Sem o Espírito Santo de Deus, irmão, sem a palavra, não há padrão moral cristão para nós. A coisa não pode ser mecânica. Eu não posso, irmão, discordar quando o Espírito Santo está falando através da minha boca e você está ouvindo. Não tem como nós discordar. Não tem como. O fulano de tal falou algo que não é de Deus. Se o Espírito Santo está falando comigo e ele habita em você, há uma comunicação. Você ouve e você sente, porque o Espírito Santo que habita em você também habita em mim. Isso é glorioso. Eu fico triste quando eu vejo obreiros, às vezes teólogo vai ensinar. Eu já fui muito estudo bíblico e tem horas que eles se perdem porque querem trazer para si conhecimento próprio, querem se sentir mais sábio do que os demais. Mas o maior sábio está no nosso meio, é o Espírito Santo de Deus.
Ele não erra. E é glorioso nós entendermos isso, irmão, que o discernimento espiritual, ele não é opcional. Ele não é uma opção. Hoje eu vou para o culto, eu vou falar disso, disso e disso. Não. Ele é essencial para o crescimento da igreja. O Espírito Santo precisa falar em nossa boca. Ele precisa nos ensinar a toda a verdade. É necessário, irmãos. Nesses dias que nós estamos vivendo, o que Jesus falou em Mateus 26 e 41. O que está escrito lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Há um versículo que ensina a examinar tudo e retém o quê? O bem. Examina tudo que fala, irmão, mas retém para você o que é bom. Retém o bem. Porque senão a gente está perdido, irmão. Então nós não precisamos nos preocupar. Se você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você tem o discernimento do Espírito. Não tem como errar. Porque quando alguém falar algo que não é de Deus, o Espírito Santo vai falar com você, isso aí não é de Deus. Ou quando a próprio nós querer falar algo, eu não sei se você já aconteceu isso com você, você falar algo que não é de Deus, o Espírito Santo falar com você, isso aí não é meu não, isso aí é teu. Aí você volta atrás e diz, Deus, tem misericórdia, eu quero viver na orientação do teu Espírito Santo. E isso é glorioso, irmãos, de todos os presentes que Deus, irmãos, Ele tem dado à humanidade. Não há um maior presente do que o Espírito Santo de Deus no nosso meio. Mas o que eu tenho visto e observado na igreja, que a igreja não tem valorizado isso. A igreja não busca mais os dons espirituais. Que quem tem o Espírito Santo tem as virtudes. Gálatas capítulo 5, verso 22, quem tem o Espírito Santo tem as virtudes. O que está lá em Gálatas 5 e 22? Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja bem, quem tem o Espírito Santo de Deus, você vai enxergar, irmão, na vida do cristão que tem o Espírito Santo de Deus, se ele dá fruto, se ele é manso, se ele tem bondade no coração. Você é bobo demais, você é bondoso. Não é que eu sou bobo não, irmão, é que você tem o Espírito Santo de Deus na vida. É virtude do Espírito Santo de Deus. Você não faz de si, a prova viva que você tem o Espírito Santo de Deus é quando você coloca em prática a ação do Espírito Santo. O fruto está multiplicando na tua vida? Está vendo fruto em você? Está vendo mansidão no teu coração? Está vendo gozo em você? Está vendo paz na tua alma? Então o Espírito Santo ainda está agindo. Ele ainda está conduzindo você. É glorioso, irmão, nós entendermos a palavra, porque a palavra ela é linda, ela alegra a nossa alma, ela nos conduz à verdade. Jesus estava dizendo, João 16 e 17, olha o que ele está dizendo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros. 14 e 17, perdão. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! O Espírito da verdade, irmão, não está no IA. O Espírito da verdade não está na tecnologia, aprenda isso. O Espírito da verdade está em vós. Está em mim, está em você. Vamos conservar essa santidade, irmão. É por isso que o crente tem que buscar a presença de Deus, tem que se humilhar mesmo.
aos pés de Jesus, sentir a glória de Deus descer. Só assim a palavra de Deus é revelada. Só assim a palavra é viva e eficaz, capaz de mudar a minha vida, arrancar todo o mal da minha vida. Haverá quebrantamento quando eu ouvir a voz de Deus. Eu nunca vi alguém sem o Espírito Santo de Deus convencer alguém do pecado, da justiça, do juízo, né? Quem vai dizer que o diabo já está condenado, o juízo dele já está feito? Porque o Espírito Santo de Deus já revelou isso. Jesus diz, quando o Espírito Santo de Deus vier, o mundo vai conhecer a verdade, vai conhecer a justiça, o juízo, haverá arrependimento, haverá a vontade de querer ter uma transformação, porque é o Espírito Santo que age na nossa vida. Isso não é artificial, isso não é mecânico, é o próprio Deus convencendo. Você precisa de misericórdia, você precisa de graça, você precisa de perdão, você precisa do amor dele. Aleluia. A palavra para esteja tem a ver aqui com a sua residência permanente. Jesus está dizendo para que o Espírito Santo de Deus esteja em vós. A presença de Deus, irmão, ela não pode ser somente num culto como esse. A presença de Deus é com você lá na tua casa. A presença do Espírito Santo é com você na rua. É quando alguém vem com a mentira contra você, com uma ideologia furada, o Espírito Santo de Deus vai falar para você, não ouve essa voz. Não ouve a voz do inimigo, não ouve a voz da mentira. Eu sou o teu Deus, eu te conduzo em toda a verdade. Aleluia. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É o 19, perdão, é o 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e vós não sois de vós mesmos. É o Espírito Santo, irmão, que tem que habitar em mim. Eu que tenho que ter prazer em servir a Deus. Por isso que vir ao culto não pode ser, irmão, um peso. Tem gente que acha um peso para vir para a igreja. Misericórdia, é tão bom estar aqui. É tão bom estarmos reunidos para ser edificado. Olha o que o apóstolo Paulo continua, o verso 20, leia o 20 também. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Você foi comprado com preço, com bom preço, né? Com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você não vai andar no engano não, irmão. Ninguém vai te enganar. Nós que vivemos através da orientação do Espírito Santo, não tem heresia que entra na nossa mente, irmão. Mas para isso o crente ele tem que estar ligado em Cristo. O Cristo, o Espírito Santo de Deus precisa habitar em nós. E você precisa conservar esse templo onde o Espírito Santo de Deus habita, limpo. E que maneira eu consigo isso? Através da oração. Porque que a igreja está sendo enganada hoje? A igreja que não é igreja, porque a igreja que é igreja, irmão, ela gosta de orar. Ela gosta de estar aos pés de Jesus. A igreja verdadeira, ela não perde a direção do Espírito Santo de Deus por nada. Apóstolo Paulo diz que com zelo ela deve ser como uma virgem entregue ao noivo. A igreja ela quer viver santa, santidade ao Senhor.
e nós entendemos a palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele tem aqui a função principal na vida nossa. O que é, pastor? O verso 13 do capítulo 14 de João. O que está escrito que nós lemos? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 16 e o verso 13. 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos ensinar a glorificar ao Pai. Quando nós temos a orientação do Espírito Santo, irmão, a glória não vai para mim. Você já observou que tem crente que fica todo assim quando alguém começa a elogiar ele? Começou a elogiar ele já se sente alguma coisa. Não, irmão, nós glorificamos a Deus. Nós exaltamos a Deus, nós bendizemos a Deus, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade para glorificar a Ele. Olha o verso 14, seguinte. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Aleluia! Nós podemos glorificar a Deus, irmãos, quando nós realmente recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós queremos andar na verdade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia! Para que é a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, irmão? É dado para cada um de nós, mas para aquilo que for útil para Deus, para glorificar a Deus. Se Deus te deu um dom de cantar, cante sem exaltação, exalte e glorifique a Deus. Se Deus te deu um dom de estar recebendo as pessoas, receba com prazer, com alegria, porque Deus lhe capacitou para isso. Deus te deu alguma função na casa do Senhor, seja ela qual for, seja ela pelos homens achando que é grande ou pequena, agradeça a Deus, porque Deus deu para cada um de nós, para glorificar a Ele, glorificar ao Pai. O verdadeiro cristão, ele está satisfeito. Ele está satisfeito, que ele diz, estou satisfeito porque eu estou com Cristo. Cristo está em mim e eu estou nele. Há uma comunhão, irmão, há uma alegria, há um gozo, há um prazer. Mas aqueles que querem, é que o pastor Marcos pregou, no mundo um quer passar rasteira no outro, um quer ser maior do que o outro, mas aqui dentro não, um quer ser menor, porque ele sabe que o menor vai ter que servir o maior. É sempre ao contrário, né? Então, sempre menor, sempre pronto a servir, porque se você está no papel de servir, é porque Deus está em você, e Ele pode te usar, Ele pode tomar os teus lábios a qualquer momento, porque você não é orgulhoso. Glória seja dada ao nome de Jesus. O crente, ele deve preservar o Espírito Santo no seu coração, todo dia, até o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, eu me encerro nesse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Aqui ele dá um alerta para nós. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Que aqui está a resposta. Por que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque no arrebatamento da igreja vai subir quem tem Ele. Não vai subir quem canta bonito, quem frequenta os cultos todo dia, ou quem ora todo dia. Não, é quem não entristece o Espírito Santo de Deus.
quem está pronto a servi-lo e adorá-lo e sentir a sua presença, e que você sinta Ele na tua vida. Que você possa sentir a unção, a glória de Deus quando você entra na igreja, entra quebrantado, dizendo: eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. Fique com esta palavra, fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Poderosa palavra. Meus irmãos, também vamos estar orando pelos dizimistas da casa do Senhor. Maria Gilda Farias Mercúrio, Cristina Lima Flores, João Francisco dos Santos, Murilo Silva Azenha, Beatriz Lima Flores, Jusceli de Souza Oliveira. Aleluia. Eu vou chamar aqui o evangelista irmão Vinícius para estar orando pelos dizimistas da casa do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, graças te damos por tudo. Obrigado, Pai, pela tua presença, por este ensinamento. Obrigado por nos conduzir, Senhor, pelas águas tranquilas, por amor ao teu nome. Meu Deus, eu te apresento em nome de Jesus Cristo os mantenedores desta obra, aquelas pessoas que têm sido fiéis, Senhor, a Ti, que têm, Papai querido, reconhecido que tudo quanto ela tem conquistado, tem ganhado, é o Senhor que tem proporcionado, e em forma de gratidão e reconhecimento elas têm devolvido o dízimo para a glória do Senhor. Que o Senhor abra a janela do céu, derrama bênçãos sem medida sobre elas.